que significa ser branco no Brasil para você? Pense em uma palavra, uma imagem, uma ação. Alguém aqui pensou na palavra privilégio? Ou poder andar tranquilo na rua? Alguém pensou em escravidão? Colonialismo? Em sempre ter que sair com seus documentos? Qualquer jovem negro aqui sabe que a primeira orientação que recebe é: não saia de casa sem seus documentos. Isso vai ser tão naturalizado que a gente só aprende que tem que sair com os documentos. Mas não só isso. A gente aprende também como falar, o tom da voz que a gente deve usar. A gente aprende como se vestir. Nossas mães nos ensinam como amarrar o cabelo, também nos ensinam como entrar e sair dos lugares. Aliás, como permanecer, se a gente puder ficar. Isso são ensinamentos que todo jovem negro vai passando no decorrer da vida, e isso vai moldando nossa subjetividade, construindo nossa identidade a partir de um lugar de negro. Nos ensinam isso muito cedo. Há um lugar de negro na nossa sociedade. Mas uma coisa que não nos ensinam é: e o lugar do branco? Qual o lugar do branco na sociedade brasileira? Como a identidade branca vai ser moldada e como essa subjetividade vai existir? Como o branco constrói sua identidade? E o branco tem uma raça. Assim como negros, indígenas, amarelos, o branco possui uma raça. Porque raça é construção social. A raça, ela vem sendo tecida na história. Só que a raça branca, ela vem daquele lugar que se pretende silencioso, que não se menciona, que investe em representatividade mais do que qualquer outro grupo. E é muito engraçado que quando a gente fala em representatividade, todo mundo só lembra dos negros. Mas a identidade branca, ela é constituída a partir da representação. E essa identidade branca, a gente vai chamar de branquitude, que é justamente esse lugar de privilégio, onde vocês vão olhar para a gente, vão nomear a gente e não vão querer nomear a si mesmo, como se fossem universais, naturais, detentores do lugar de poder. Por isso que quando eu falo em branco no Brasil, vocês não pensam em escravidão. Mas se eu falo sobre negro, vocês já pensam nos meus antepassados. Isso se chama, segundo Guerreiro Ramos, protesto racial do branco brasileiro. Ele vai dizer que o branco brasileiro vai criar uma história sempre ligada a elementos de grandeza, ao heroísmo. Então, é muito raro que alguém fale: meus antepassados eram colonialistas, eram escravocratas. Eles matavam, eles roubavam, eles violavam corpos negros e indígenas. Ao contrário, o que a gente escuta é que eu descendo de uma importante família de fazendeiros de café que contribuiu para o progresso do Brasil. Essa é a história que a gente aprende. Isso se chama, segundo Charles Mills, ignorância branca. A gente tem um conhecimento ignorante do mundo, porque a gente só aprende a história superficialmente, por um ponto de vista, uma história ficcionalizada a partir do olhar da branquitude. Então, quando a gente vai estudar a história do Brasil, o que é que essa história vai nos contar? O negro aparece na escravização e parece que não existiu mais no Brasil. Vocês conhecem as lideranças negras dos movimentos operários no Brasil? Ou a resistência negra durante a ditadura militar? Aprenderam como os negros foram importantes nos processos de independência ou na República? Não, a gente não atrela a história do negro à história do Brasil. A gente atrela a história do negro à escravização. Mas e o branco? O branco, a gente aprende logo os nomes das grandes lideranças. Desde o ensino infantil, a gente aprende de Deodoro da Fonseca a Tiradentes. E a gente ainda vai aprender coisas como os grandes desbravadores, os bandeirantes. E aí a gente só aprende isso. A gente não aprende o que os indígenas falam das histórias dos bandeirantes.
A gente não aprende sobre a resistência ao massacre que acontece até hoje da população preta e indígena. Isso não é um assunto do passado. Todos os dias, jovens negros e lideranças indígenas são assassinadas. Isso significa que futuros possíveis deixam de existir. A gente não sabe o que aquela pessoa poderia ser. Cada 23 minutos, um futuro possível deixa de existir no Brasil. Mas e o branco nisso tudo? Porque não falar sobre racismo não isenta vocês da responsabilidade da manutenção do racismo. Ele existe. Mas essa identidade silenciosa traz vantagem social para vocês. Eu não tive essa opção, porque a primeira coisa que fizeram quando eu nasci foi me gritarem negra. Mas alguém já gritou para vocês brancos? Não, vocês não precisam. Então vocês ficam nesse lugar confortável de que o racismo é um problema do negro, sendo que a estrutura racista beneficia diretamente você. Você não tem risco de morrer por morte violenta como a população negra, muito menos ser preso por reconhecimento facial. Ou vocês ainda têm vantagem social. Uma pessoa branca, um homem branco com a mesma formação que a minha vai receber 4 vezes mais do que eu no Brasil. E aí você deve pensar, mas eu estou aqui porque eu me esforço. Porque, além de tudo, a branquitude é meritocrática. E você vai dizer, claro que eu não acredito em meritocracia. Sou um branco progressista. Mas se eu perguntar, por que você está aqui hoje? Você vai dizer, eu estudei, eu me esforcei. Estou aqui porque eu mereci. Mas um monte de gente preta estudou, se esforçou e não está aqui. Porque na mesma seleção que você, o Pacto da Branquitude falou mais alto e você teve credibilidade. Porque naquela banca para a escolha de professor universitário, acharam que você era mais apropriado para essa universidade. Então o esforço não é tudo. Porque o privilégio da branquitude é justamente se individualizar quando é necessário. Quando a gente fala em representatividade, a representatividade é poder, não é estética, é política. E aí hoje no Brasil, 75% dos governantes são homens e brancos. Os brancos tomam todas as decisões políticas do Brasil. Mas vocês já ouviram alguém dizer que o branco é naturalmente corrupto? Ou o branco não sabe administrar nada, por isso que o Brasil está do jeito que está. Ou melhor, branco quando não caga na entrada, caga na saída. Essa é clássica. A gente não ouve, porque vocês não se atrelam ao grupo quando ele erra. Então, é muito comum um deputado preto, que nem é da minha linha ideológica, faz alguma coisa e eu já recebo mensagem. O que é que você acha do que esse político negro fez? Os amigos negros de vocês mandam mensagem todo dia perguntando o que os políticos, os deputados brancos estão fazendo? Os presidentes brancos estão fazendo? Não, porque isso é como se não tivesse a ver com a raça de vocês, mas tem, porque todo o poder está na mão de vocês. Isso é uma construção da história. Vocês construíram essas histórias, vocês escreveram a história, vocês estão nos cargos de representação. Por isso que o antirracismo é um problema de vocês. Eu não tenho que educar os brancos precisam se educar. E tudo passa pelo conhecimento. Uma geração antirracista, com compromisso branco, vai depender de você, educador, gestor, pai, mãe, tios brancos. Criar referências positivas da negritude. Eu tenho um sobrinho de 3 anos que é branco e ele começou a dizer que queria ser preto e eu não sabia por quê. Ele inventou isso. E criança de 3 anos, quando quer alguma coisa, é difícil, né? E eu descobri que é por causa do Vini Júnior e da Rebeca Andrade. Ele brinca de Rebeca, que consiste em pular em todos os móveis possíveis, então a mãe é alucinada. E para ele essa é a referência positiva. Então ele tem algo que admira. Isso é uma responsabilidade de vocês, educar seus filhos. Tanto conhecendo intelectualidade negra, arquitetura negra, música negra. A falta de referência não é. E também vocês têm responsabilidade de desconstruir a raça, reconhecendo-a. E esse é o que vocês precisam fazer com o seu privilégio branco, uma nova educação. Como historiador, eu acredito que, se raça é construção social, ela pode ser desconstruída. Ninguém nasceu essencialmente branco ou preto, é uma construção, é uma invenção da sociedade, mas você tem que ter um compromisso de abrir mão também das vantagens sociais que essa estrutura hierárquica lhe dá. E você pode dizer, mas o racismo é estrutural, mas ele também é individual. Ele também
institucional. Então, se você é dono de uma empresa, você tem muito o que fazer. Se você é professor universitário, tem o que fazer. Se você é dona de casa, tem o que fazer. Eu acredito muito na educação. E eu acho que construir novas identidades é fundamental. E através da educação, do lugar de fala branco, do compromisso da luta antirracista e com conhecimento, vocês podem cumprir um papel fundamental na nossa sociedade. E eu encerro com o verso de uma poeta, pesquisadora do Islã, que ela faz um questionamento. Quando eu falo de mulheres, o que te vem na memória? Quais são as mulheres que você conhece na história? Já ouviu falar sobre Lélia de Almeida Gonzalez, que desvendou o racismo na sociedade e todos os seus males? Essa poesia é um convite que a Jéssica Preta faz para que a gente conheça. E é o convite que eu deixo hoje, que o conhecimento e a educação branca, vocês têm acesso. Vocês têm acesso a tudo. Vocês escreveram, então busquem. Não é papel dos negros educarem vocês. Vocês precisam se educar para educar uma nova geração. Então o convite é que o saber possa ser um dos nossos aliados na luta antirracista e que vocês possam sair do lugar confortável que a ignorância branca colocou vocês até hoje. Muito obrigada.